Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois Bendita sois vós vós entre as entre as mulheres. mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José Puríssimo, rogai por nós. Queria pedir, em especial, hoje, que é dia de São José, que é nosso mestre espiritual, como nos ensinou Santa Teresa d'Ávila, que a nossa alma fique aberta para receber todos os ensinamentos de Deus que nós temos recebido aqui, nesse nosso grupo que é menor que um grãozinho de mostarda, mas que são pessoas que têm um grande amor por Jesus e que querem verdadeiramente segui-lo com mais proximidade e que Ele ordene as nossas almas, né, para que a gente possa ter essa vida interior que é necessária e que a gente vá progredindo espiritualmente até que nós sejamos santos tanto quanto Ele deseja que nós sejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu vou projetar aqui nosso aula de hoje é um resumo de todas as leituras que nós fizemos. É, vocês estão vendo? Sim, Sim, tô vendo. sim. Querem que eu aumente? É melhor aumentar? Pronto, vou aumentar. Tá bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo para a gente não ir se perdendo e para a gente ir fazendo um link com as coisas que a gente já passou nas aulas anteriores. Eu particularmente gosto muito da linguagem de São Bernardo de Claraval, porque ele é bastante direto e fácil de compreender, e é claro que ele está falando de coisas que a gente ainda não atingiu, né? Mas ele está ensinando a gente a chegar aos cumes da santidade, né? Então, a gente está estudando a consciência, né? Que é um dos estudos mais importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida interior, né? Para que a gente tenha essa vida bem. Essas noções, né, e esse aprimoramento, né, do entendimento do que é consciência, porque tudo vai depender dela, na verdade, né? Então, a consciência. Bom, só para falar que eu peguei as coisas do livro, né? Mas eu acrescentei algumas coisinhas para ficar mais fácil de explicar, né? Segundo a doutrina da igreja, né? Então, só para lembrar que nunca é a minha opinião, né? Que eu falo aqui. Quando for a minha opinião, eu vou dizer para vocês, mas em geral a minha opinião não adianta de nada, é o que a igreja ensina. Então, a consciência é perpétua e como a alma imortal não tem fim. É segundo a nossa consciência que seremos julgados assim que morrermos diante de Deus, no nosso juízo particular, e desse julgamento decorre onde iremos passar a eternidade, se no céu, passando ou não pelo purgatório, ou no inferno. Então, quando a gente chegar, a gente morrer, a gente imediatamente fica diante de Deus, né? A gente ainda não tem a visão beatífica, ou seja, a gente ainda não vê Deus, né? Porque a gente ainda não foi julgado, então a gente não sabe se a gente vai para o céu ou para o inferno. Porque quem vai para o inferno nunca vê a Deus, né? Olha que coisa horrível. Nunca vai conhecer a face de Deus. E então nós vamos estar diante de Deus e de Jesus, né? Da Santíssima Trindade, vamos ver nosso anjo da guarda, o demônio que vai nos acusar. Nossa Senhora vai estar do nosso lado para nos defender. E espero, né, que ela tenha coisas para nos defender, assim como nosso anjo da guarda. É uma coisa imediata, tá? Nenhuma alma fica por aí passeando, né? Ela como ela é uma criatura, ela imediatamente vai de encontro ao Criador.
E o que que a gente vai apresentar na frente de Jesus é justamente a nossa consciência, né? A gente vai chegar lá e a nossa consciência que vai ser julgada, né? Ou seja, tudo que nós fizemos, tanto o bem que nós fizemos, como o bem que nós não fizemos, o mal que nós fizemos, a nossa malícia, a nossa maldade, enfim, todas as coisas vão ficar diante dos nossos olhos e nós vamos saber imediatamente para onde nós vamos, né? E isso, como diz a igreja, o temor de Deus é o começo da sabedoria. Então, no mínimo, se a gente ainda não ama com perfeição, né? Que a gente tenha esse temor assim gravado na nossa alma, que a gente não perca isso nunca, né? O temor de um dia nos separarmos de Deus para a eternidade, né? Quem chega no inferno nunca sai do inferno e vai ficar lá eternamente, né? Os padres espirituais falam que mesmo o inferno é uma coisa que Deus nunca dá o castigo que a alma realmente merece, né? Porque ele sempre alivia de alguma forma, mas o inferno, tanto quanto o céu, tem vários níveis de inferno, né? As piores pessoas e para aquelas, enfim, que têm menos pecado, mas todas essas pessoas, quando estão diante de Deus, elas percebem claramente, ou seja, né, nem percebem, elas sabem claramente e fica desvendado isso, que na verdade elas nunca amaram a Deus e que elas odeiam Deus, né? E o mais impressionante de tudo é que se fosse dado para essas pessoas a possibilidade delas voltarem atrás, elas não voltariam, elas continuariam odiando a Deus, porque foi isso que elas fizeram a vida inteira, né? Então elas não têm arrependimento, né? A pessoa que vai para o inferno, ela não se arrepende dos seus pecados, né? Por isso que ela vai para o inferno. E o céu, né, que não é ganho assim com tanta facilidade sem passar pelo purgatório, é o oposto disso, né? É justamente quando Deus nos coloca face a face e nós vamos entender todas as coisas, saber todas as coisas e vão passar todas as tribulações e nós não teremos mais nem nada a não ser a grande alegria de estarmos diante de Deus para a eternidade também. É, e o purgatório, ele também é um lugar de muito sofrimento, porque é um lugar de purificação é um lugar muito, não é nada bom, então, assim, as pessoas que ficam falando que, não tem problema, eu vou para o purgatório, não é bem assim, né? Primeiro que quem está aqui na Terra, assim, falando de uma forma muito mesquinha, né, para Deus, não tem problema, eu vou para o purgatório, provavelmente não vai para o purgatório, né? Provavelmente não, porque esse amor mesquinho não é o amor que leva para o purgatório, né? E quem vai para o purgatório é quem não teve tempo de se purificar aqui, né? Então, todas as coisas são possibilidades da nossa purificação. As contrariedades do dia a dia, as doenças, enfim, tudo se for suportado como vindo da mão de Deus, da providência divina, sem murmuração, sem nada disso, né? Aí são possibilidades de nós diminuirmos o nosso purgatório, assim como quando nós mesmos nos impomos algumas penitências, ou o padre, enfim. Então, é isso que vai acontecer com a gente. Então, a gente tem que ter essa consciência muito séria e firme de que o nosso final é, é ir, nós fomos feitos para ir para o céu, para ficar com Deus, mas que nós podemos escolher não ir para o céu, né? E que o nosso tempo aqui, né, é um tempo gasto que nos vai ser cobrado, né, cada minuto, né? Todos os dias bem dizer a Deus porque nos converteu, né? Que parece assim que nós aqui somos pessoas todas convertidas, né? Que já passamos pelo nosso inferno, né? Já odiamos a Deus aqui, já pecamos bastante e agora é, somos pecadores redimidos, né? Perdoados. Bom, a consciência é a morada perpétua da alma, requer ser purificada primeiro e depois solidamente edificada. Então, esse purificada primeiro é justamente porque Deus vai dar
para a alma várias possibilidades dela passar por essa purificação, que são essas coisas, né? As contrariedades, aquelas pessoas que nós convivemos que têm as suas dificuldades, as doenças, é, as, as calúnias, as difamações, uma série de coisas podem acontecer que vai nos purificando e que Deus vai nos ensinando a ter paciência, né? E vai. Esse é o primeiro estágio da alma, né? É o estágio dos principiantes, que eu tenho falado sempre. É um tempo de purificação, né? E que tem que haver sempre o esforço da alma, né? Porque Deus vai mandar essas coisas e a gente pode tratar essas coisas assim, sem entender que elas estão chegando como uma forma de purificação. Então é bom que a gente saiba que é um grande bem, né? É um grande bem que a gente sempre recebe de Deus. Tudo que vem da mão de Deus é um grande bem. E aí depois a gente passa por um tempo de edificação da alma de forma sólida, e aí isso já é um outro estágio. Bom, a consciência, ela acusa os nossos pecados que devem ser confessados, né? Por isso, a gente está sempre falando da necessidade do exame de consciência diário. Eu acho que vocês nunca ouviram uma pessoa falar tanto disso, mas é porque se esse exercício espiritual não for colocado na nossa vida, a gente não consegue progredir, né? Então, todo santo dia eu tenho que saber o que foi que eu fiz contra Deus, né? Tem gente que fala assim, mas é bom também para incentivar a pessoa o que a gente fez de bom. Bom, mas a gente já sabe também que tudo que nós temos de bom não é nosso, nos foi dado, né? Logo, o que nós temos que é nosso é o mal que nós fizemos. Então, para a gente não estimular a nossa vaidade, que a gente já sabe também que a soberba de vida é das três concupiscências que nós temos que lutar. Então é bom que a gente saiba como a gente é capaz de fazer o mal e ficar muito atento a isso, né? Porque o bem vai ser dado por Deus, né? Enfim, já é uma grande graça. Todo o bem que nós temos é uma grande graça. Com o constante recebimento do sacramento da confissão, né? E também da participação da Santa Missa, da Eucaristia, a consciência vai sendo purificada, pois ninguém pode ser justificado sem que antes confesse sua culpa. Deus, através da sua misericórdia e da graça, vai nos purificando. Então, a gente vai relembrar os 7 pilares que São Bernardo de Claraval nos ensinou e que nós lemos já 3 deles, que são o edifício da consciência, né? Para a gente ter uma consciência bem formada. Aí a gente já viu também que a gente não tem uma consciência bem formada ainda. E nós estamos justamente nessa busca de ter essa consciência bem formada para a gente poder, né, progredir na vida espiritual. Então, o primeiro pilar é a boa vontade, depois a memória, que é a lembrança dos benefícios gratuitos de Deus, o coração puro, o entendimento livre e a razão iluminada do alto, o espírito reto e a alma devota, e eu acho que eu esqueci alguma porque são 7. Ah, não, é que eu coloquei 2 aqui. Desculpem. Então, São Bernardo fala que a edificação sólida da consciência é o caminho da vida interior. Então, a gente tem tratado aqui justamente de como a gente progride nesse caminho da vida interior, que é justamente a edificação da consciência. Ou seja, nossa consciência tem que estar nesses 7 pilares, e é isso que a gente vai aprender que com ele e vai aprender como vai combatendo isso. Eu sei que a gente recebe muitas informações que a gente pode desanimar assim, ai meu Deus, tanta coisa para corrigir em mim que eu nem sei por onde começar, mas não, não é assim. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nós não somos pelagianos, né? Quem que eram os pelagianos? Eles eram heréticos que não acreditavam que seria necessário a graça de Deus para a gente progredir. E nós não, nós somos católicos e nós sabemos que tudo depende da graça de Deus. Então, Deus, ele trabalha assim na nossa alma, ó. Eu faço a minha parte. Qual é a minha parte? Olha como a parte da gente é muito menor.
A minha parte é assim: todo dia eu faço exame de consciência. Aí eu vou e confesso. Aí eu vou e comungo. Aí eu vou e rezo. Aí eu vou e me esforço quando as coisas acontecem em torno de mim. E na medida que essas coisas vão acontecendo, eu vou recebendo as graças, né? Se eu não rompi com o pecado mortal, então eu tenho a graça santificante, ou seja, eu estou unida a Jesus. Aí eu vou aprendendo a confessar os meus pecados veniais, vou observando, Deus, ele está agindo na minha alma. Então, eu não estou trabalhando sozinha, né? Então, eu não tenho que desanimar. Por que que eu vou desanimar se eu estou sendo ensinada? É muita coisa assim, porque a gente, né, o pecado original criou uma barafunda dentro da gente, mas não tem problema, porque eu não estou trabalhando sozinha. Primeiro, eu tenho a graça. Segundo, eu tenho a comunhão dos santos, se eu não estou em pecado mortal. Terceiro, eu tenho um anjo da guarda, né? Eu tenho várias coisas em torno de mim para me ajudar, né? Eu tenho uma vida de oração, eu rezo o terço todo santo dia, então Nossa Senhora é minha mãe, ela vai me ajudar, me auxiliar. Então, o céu inteiro está me ajudando, desde que eu me esforce, né? O princípio do esforço, ele não pode ser tirado da nossa vida. Que senão a gente, né, é aquela história de uma outra heresia. Eu só peço para o Espírito Santo, eu fico quieta aqui, esperando que ele faça tudo, e não é assim, né? Eu preciso fazer a minha parte. E os autores espirituais descrevem a vida interior como o diálogo do homem com Deus no seu interior. É interessante isso, que olha como a igreja ela descreve coisas para a gente de uma forma muito prática, porque se ela for complicar muito, a gente não vai entender, né? Então, o que que é a vida interior? É assim, quando a gente está pensando, é, lembrem como é que vocês mesmos fazem. Quando a gente está pensando, a gente está falando com a gente mesma, né? Eu estou pensando, eu penso com os meus botões, né? Tem até esse ditado. Na hora que eu mudo o meu diálogo dentro de mim para um diálogo com Deus, ou seja, eu não estou mais conversando comigo, eu estou conversando com Deus, ou seja, é estabelecido dentro de mim que agora a conversa não é mais comigo mesmo, é com Ele. O tempo inteiro eu estou conversando com Ele, eu não estou mais falando comigo, no meu pensamento. Nessa hora, eu entendo que eu tenho vida interior, ou seja, o meu diálogo mudou, ou seja, eu realmente tenho vida interior porque eu estou ouvindo a vida dentro de mim, que é Deus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então eu estou ouvindo a vida dentro de mim. A minha consciência agora, que é o lugar onde Deus fala comigo, eu não ouço ela só de vez em quando ela quer me chamar a atenção de alguma coisa. Eu converso com a minha consciência, que é Deus, né? É Deus dentro de mim, né? E Santo Agostinho descobre isso, né? Ele descobre que ele procurou Deus fora dele e no final Deus estava dentro dele o tempo inteiro, né? E aí a pessoa realmente começa a viver isso, ela começa a viver uma vida interior, ou seja, Deus sempre esteve dentro dela, mas agora ela vive isso, sim, o dia a dia dela é isso, é esse convívio, né, essa intimidade com Deus de tal maneira que o pensamento dela é Deus e Deus fala o tempo inteiro com a alma, e isso não é uma coisa extraordinária, tá, gente? Assim, eu estou tendo uma locução interna, nossa, eu sou muito especial por causa disso. Não, isso é a vida ordinária, é o que Deus preparou para todo mundo. Tipo, digamos que seja o feijão com arroz que todos nós podemos atingir, tá? Não é assim, ai, nossa, mas eu vou precisar estar no cume da santidade. Não, a gente vai precisar progredir espiritualmente e em um determinado momento isso tem que acontecer com a gente. A gente tem que perceber que a gente já fala com Deus de uma forma regular, assim, é natural falar com Deus, né? Ou seja, a nossa vida agora, ela é totalmente espiritual. Eu saí da vida natural, né? A vida natural é a vida que eu tenho no mundo, com a graça e tudo, né? Mas eu não vivo só a vida sobrenatural, né? E é bom saber que isso é ordinário, isso não é uma coisa.
né? A gente está estudando a vida ordinária da alma, né? A gente não está estudando nada extraordinário aqui, né? Ah, eu vou ter visão, ah, eu vou ter não sei o quê. Deus nos livre, inclusive, disso, porque isso é muito complicado. Então, vamos sempre querer ficar com o ordinário, que é aquilo que a igreja nos dá e que já é tão difícil de conseguir. Então é isso é vida interior. E é muito, muito fofinha essa. Eu acho muito bonitinho esse jeito que a igreja descreve para a gente do que é vida interior, porque se começar uma descrever de um jeito muito complexo o que é consciência e qual é a hora, então, momento que você. Não, vida interior é o seguinte: a hora que o meu diálogo muda, né, eu tenho vida interior. Né, a hora que Deus fala comigo na consciência, eu começo já a ouvir com mais atenção, isso já é um grande progresso da minha alma, sabe? Na hora que eu fico atenta. Se a gente começar a prestar atenção, a gente sabe que a nossa consciência está falando com a gente, né? Não faz isso, não vai dar certo, cuidado, cala a boca agora. É impressionante. É que a gente não segue, mas a gente teria que seguir, né? E isso é a vida interior, tá bom? Depois, as faculdades da alma. Olha só, a gente está estudando sobre isso desde o começo. A gente tem falado disso. As faculdades da alma. Vejam, eu vou falar de novo que nas faculdades da alma não está escrito aqui sentimentos, sensibilidades, nada disso, né? Faculdades da alma são inteligência, vontade e memória. Elas precisam estar purificadas para ver vida interior, né? É necessário. Como é que acontece isso? Então, o entendimento, razão, a inteligência. Não, eu queria, inclusive, só dizer de novo assim que a inteligência e a vontade, porque a memória tem autores que não botam a memória como faculdade da alma. Então, vamos falar só de inteligência e vontade. A nossa imagem e semelhança a Deus é por causa da inteligência e da vontade, tá? Deus tem inteligência e vontade. Ele quer, ele cria, né? Ele não existe maior sabedoria do que a dele. Então, assim, ele é isso e a gente é isso por participação, como criaturas, né? Então, o entendimento, razão e inteligência não podem se encontrar extraviados, ou seja, é indispensável possuir a razão reta. A vontade não pode estar pervertida, deve ser boa e pronta, rápida, pressurosa. E a memória não pode estar manchada, ela tem que ser limpa e pura. E aí, então, o que São Bernardo de Claraval vai fazer? Ele vai explicar para a gente como que a gente faz isso, né? Então, olha só. A purificação é necessária para que existam obras santas e justas. O caminho será, além dos sacramentos da confissão e comunhão, encher a alma de coisas boas e santas para que não busque nada fora dela. Daí a importância da vida sacramental e litúrgica, da vida de oração, das leituras espirituais e piedosas, dos filmes bons, conversas sãs, todas as coisas que a gente pode colocar ao nosso redor, cortando o máximo possível da ação turbulenta do mundo sobre a alma, ordenando as concupiscências desregradas, tendo força sobrenatural pela graça para combater as tentações. Aí, olha só, a gente volta para cá porque a gente começou estudando isso. A gente começou estudando que o homem tem as concupiscências, três concupiscências, que a alma tem três faculdades, que o mundo entra né, pelos sentidos e vai direto para as faculdades da alma, que o demônio tem poder sobre o mundo e também tem poder direto sobre os nossos sentidos e pelas tentações, né, e vai direto na alma. Então, a gente estudou isso tudo aqui. É bem legal, né, que a gente volta lá o que a gente sempre fez, assim, né? Só que agora a gente está vendo o ponto de vista de São Bernardo. E a gente estudou assim, ó, que na verdade o programa da vida espiritual do católico é desenvolver progressiva e continuamente o germe da vida divina recebido no batismo através dos sacramentos da confissão e da Eucaristia, da participação da missa, com as disposições corretas,
também a vida de oração e outras fontes de graça que estudaremos a seguir, construindo aquilo que se chama vida interior. Então, tá vendo? A gente voltou para o que a gente já estava falando. Ou seja, São Bernardo veio aqui para nos dizer que nós temos que ter esses 7 pilares fundamentados em nós. Então, ele está ajudando a gente a construir isso aqui, ó. Lembra? A gente falou que Edith Stein ensina que a alma é como se fosse um eu, né? Que ela pode estar rebaixada ou elevada, né? Quando ela está rebaixada é o homem velho, quando ela está elevada é o homem novo, né? E todo o nosso progresso é justamente sair daqui e vir para cá, sempre com Jesus, porque ele diz: sem mim nada podeis fazer, né? Ou seja, precisamos da graça. E aí, só concluindo esse parágrafozinho, então a gente está vendo, e vai acabar em 10 minutos, não tem problema. A gente está vendo que a gente já estava estudando isso que São Bernardo está ordenando para a gente de uma outra forma. Isso é muito bonito, porque os autores todos, eles vão falar muitas coisas parecidas, só que, porque é a doutrina da igreja, só que cada um vai desenvolver de um jeito diferente, porque o Espírito Santo, ele vai inspirar que cada um desenvolva de um jeito diferente. Então a gente vai ouvir muita, a gente vai ouvir, a gente vai ler, a gente vai estudar muitas coisas, mas no final a gente vai ver que a gente está estudando a mesma coisa. Então a gente nem fica tão apreensivo assim que, ai meu Deus, é muita coisa. Porque no final é tudo isso, né? É sair do homem velho e ir para o homem novo. Como é que eu faço isso, né? Essa transição, tá? Eu vou continuar até que fique com menos tempo aqui. Espera aí que eu vou ver aqui. Não sei se tem alguém. Dá para continuar, falando. tem 8 minutos. Quando tiver Tá 5, eu bom, falo. querida. Então, deixa eu ver aqui. Bom, a gente estuda sobre a boa vontade, né? E aí, São Bernardo fala que a nossa vontade não pode estar pervertida, deve ser boa e pronta. Boa, pronta, rápida, pressurosa. Quem é o exemplo de boa vontade? Nossa Senhora, lembra? Ela recebe a notícia que Santa Isabel está grávida e ela sai pressurosa para atender Santa Isabel. A vontade dela é boa porque ela não tem o pecado original, mas a gente não é assim, né? A gente fica, ai, não, tem tanta coisa para fazer aqui em casa. Eu sei, aquela pessoa está precisando de ajuda, mas deixa eu ver o que que eu vou fazer depois, né? E a gente não sai correndo. A gente não sai correndo para nada, nem para confessar um pecado mortal horroroso. A gente não sai correndo nem para ir para a missa, a gente não sai correndo nem para ver Jesus que está bem ali no Santíssimo. Enfim, a nossa vida é assim. Por quê? Justamente a gente tem o pecado original. Mas ela é incrível, né? Ela é pressurosa. Ou seja, antes das pessoas saberem que o vinho ia terminar, ela já sabia que eles iam passar por esse vexame, já se antecipa. Essa antecipação, né? O exemplo dela é sempre incrível, né? Como mãe, está sempre atenta, atenta, né? Então, o que que São Bernardo vai ensinar para gente? Aí eu fui pegando no livrinho as coisas mais importantes que ele fala. Para termos a boa vontade, precisamos ter pensamentos e afetos ordenados. Pensamentos para a investigação da verdade e afetos para a prática das virtudes. Isso aqui a gente vai esmiuçar depois, tá, gente? Assim, a gente vai aprender o que que é virtude e tal. E também a gente vai esmiuçar como é que a gente investiga essa verdade. Mas, na verdade, a gente já está fazendo isso, né? Quando a gente estuda, a gente já está investigando a verdade. Então, a vontade pode ser compreendida como intenção, querer. Santa Teresa d'Ávila dizia que era preciso uma determinada determinação para a edificação da vida interior. Assim, eu tenho que querer muito para eu poder vencer toda essa porcaria que tem dentro de mim que me dificulta tudo, né? Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, ela estava dentro de um convento e ela era uma monja péssima. Inclusive, Jesus mostrou para ela o lugar dela no inferno, né? Que ela iria para o inferno se ela continuasse sem atender à graça de Deus. Então, ela, como não vivia, né, na graça, ela sabe o que que é uma determinada determinação, porque teve uma hora que ela teve que parar e falar: chega, né? Porque eu vou para o inferno se eu continuar assim.
E todos nós temos que ter esse momento, né? Ou já tivemos, ou vamos ter de vez em quando um pouquinho desse momento até a gente conseguir ter essa boa vontade pronta, rápida, pressurosa, né? A boa vontade é o primeiro bem, já que é pela bondade da vontade que começa todo bem. Ou seja, se eu não tiver vontade para alguma coisa, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar parado, não vou fazer nada. Então, tudo começa se eu tiver uma boa vontade. Então, eu tenho que ficar muito ligada para eu não me sabotar, né? Ó, fica, presta atenção. Tem que vigiar e orar sempre, né? E também a boa vontade é o principal, pois nada pode ser bom se não vier da boa vontade. Ou seja, eu tenho que ter uma vida de graça, porque eu, por mim mesma, não tenho boa vontade. Eu tenho que receber isso. Então, eu tenho que corresponder como querendo. Eu quero ir para o céu. Tá, beleza, você quer. O que você está fazendo? Nada. Então, você não quer tanto assim e você está brincando de querer. Só que Deus sabe disso. Aí tá, ele está tentando mil coisas assim para tirar você disso. Mas você não corresponde nunca, é complicado. Então, tem que corresponder, né? Tem que se esforçar. Essa determinada determinação tem que acontecer em algum momento. O mérito das ações está na boa vontade. A vontade é o que nos faz amar. Amar, de novo, isso, né? Não é um sentimento, mas é a adesão da vontade a determinada coisa ou pessoa. Eu amo porque eu quero, não porque eu sinto alguma coisa. Então, presta atenção, nós não somos obrigados a gostar das coisas, gostar das pessoas, gostar da doutrina, gostar da missa, gostar do Papa. Eu sou obrigada a amar. Amar é aderir. O que que a igreja fala? Isso, então ponto, não tem mais discussão. O Papa é um horror, não interessa, é o Papa, acabou. É, a missa é uma bagunça, beleza, mas Deus está ali, está acontecendo sobrenaturalmente a Santa Missa. É isso, a vontade, né? A fulana é super chata, beleza, mas eu tenho que rezar pela alma dela para eu parar com isso, porque eu tenho que amar e querer que essa pessoa vá para o céu. Ah, mas o fulano fez uma coisa horrorosa comigo, mas ele também, Jesus também morreu por ele, e quem sabe ele vai ser um santo maior do que eu, né? Daqui a pouco, daqui a 5 segundos, porque ele pode ter a determinada determinação que eu nunca tenho, né? Então, assim, é isso. Esse é o amar. É isso. Se eu for ficar dependendo do meu sentimento, eu não vou nunca amar, né? Porque os sentimentos, a gente estava vendo isso, os sentidos, eles estão no nosso corpo, eles são carnais, eles são super volúveis. Se a nossa vontade já é volúvel, imagina o que é o sentimento. Hoje eu acordo de bom humor, daqui a 5 minutos já estou irritada, daqui a 3. Eu não posso viver conformada ao que eu sinto. Eu tenho que viver e radicar. E você vê, São Bernardo de Claraval, em nenhum minuto ele fala de sentimento. Nenhum dos 7 pilares diz respeito a sentimento, né? Não fala disso. Ele fala de inteligência, oração, vontade, memória, mas ele não fala de sentir. Nenhum santo fala de sentir, sabe? Eu vou me purificar e até os meus sentimentos vão mudar, mas não é isso que é vontade, e não é isso que é amor, e não é isso que me move, né? O que me move são outras coisas, né? Mas não é assim, eu não preciso sentir as coisas. Ah, então eu dou o exemplo de Deus. Olha, Deus é um espírito puríssimo, perfeitíssimo, ele é o amor. No entanto, ele não nem o corpo dele é um corpo glorioso que é o corpo de Jesus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Deus Pai é um espírito puro, o Espírito Santo é um espírito puro, e e se a gente for ficar dependendo dos sentimentos e do gostar para definir Deus, ninguém consegue entender, porque não tem como, você não define assim, você não vai co- colocar assim o amor como, né, como um sentimento. Jesus no Horto das Oliveiras estava sentindo uma repugnância
horrorosa pela cruz, horrorosa, pavorosa. No entanto, ele foi lá, né? Então não é isso. Eu tô gostando, que delícia. A gente não viu isso em nenhum minuto, né? A igreja ensina isso. Os anjos, eles são espíritos, eles não têm corpos. Portanto, eles não sentem coisas. Eles não têm cinco sentidos, gente. Anjo não sente cheiro de comida torrada. Ai, que vontade de comer. Não existe isso no anjo. Ele não sente coisa alguma, no entanto, ele ama mais perfeitamente do que nós amamos, porque ele é um ser hierarquicamente superior a nós, né? Então a gente tem que ter isso bem claro também. A questão não é gostar, a questão é querer. Eu quero, então eu vou mover tudo dentro de mim para eu fazer aquilo. Senão eu não vou conseguir. Então, quando a Sagrada Escritura nos fala o céu é dos violentos,